Meu nome é Calil, meu grupo ainda é formado pelo Marcos e pelo Pedro, e nós ficamos responsáveis por fazer um resumo, do capítulo 7 do seu e-book, que é intitulado Gestão de Engenharia de Software. A gestão de engenharia de software ela pode ser definida como uma aplicação de técnicas de gestão, Essas técnicas elas envolvem o planejamento, coordenação, medição, monitoramento, controle e relatórios. Elas têm o objetivo de garantir que os produtos que vão ser desenvolvidos, os produtos de software que vão ser desenvolvidos, eles sejam entregues de forma eficiente e eficaz. Contudo, tem alguns aspectos específicos do desenvolvimento de software que eles complicam a prática da gestão. E pode ser citados aí o fato dos clientes não saberem o que é necessário ou viável para o seu sistema, os clientes ainda não compreenderem as complexidades que envolvem a engenharia de software, principalmente em relação aos impactos que as mudanças de requisitos têm sobre principalmente os prazos de entrega e os retrabalhos para você implementar esses novos requisitos. Também o fato que quanto mais você tem um entendimento de um problema, isso pode fazer você identificar a necessidade de novos requisitos. Como resultado dessas mudanças de requisitos, muitas vezes você não consegue construir um sistema de forma seguindo uma sequência linear. Você tem que construir ele de forma iterativa. A engenharia de software, ela ainda depende aí da criatividade, e da disciplina principalmente dos desenvolvedores, E manter um equilíbrio entre esses dois fatores é um pouco difícil. Também envolve aí uma complexidade, para desenvolver um software que normalmente também dificulta o processo. E muitas vezes, a taxa de mudança da tecnologia que você está utilizando é tão rápida que você precisa também correr para ou atualizar essa tecnologia, ou senão você fica com a tecnologia defasada. Infelizmente, esses fatores que eu acabei de citar, eles levam a uma percepção de algumas pessoas que a indústria de software ela tem produtos entregues fora de prazo, Normalmente você acaba extrapolando o orçamento, que esse software normalmente eles são entregues com baixa qualidade ou com funcionalidades incompletas. Por isso que é necessário adotar aí técnicas de gestão para ajudar a melhorar essa realidade. Quando a gente fala em gestão, a gente parte de um conceito de gestão que é um conjunto de processos e controles que são necessários para se alcançar os objetivos que foram definidos por uma organização. As atividades de gestão na engenharia de software, elas ocorrem em 3 níveis, sendo que cada um desses níveis eles têm suas responsabilidades e focos específicos. O primeiro nível de gestão seria a gestão organizacional de infraestrutura, que ela tem um foco ligado em questões de gestão de recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, de infraestrutura, que são necessários aí para suportar o desenvolvimento de um software. O segundo nível de gestão seria a gestão de projetos, que está relacionada aí ao planejamento detalhado dos projetos, alocação de recursos, definição de cronograma, o acompanhamento do processo, do progresso do desenvolvimento do sistema, gestão de riscos e a resolução de problemas. E o último nível de gestão seria a gestão do programa de avaliação, que é a definição e implementação dos processos e métricas de avaliação do software, que inclui aí os testes de qualidade, as revisões técnicas e a medição de desempenho junto com a análise de resultados. Então, basicamente, a divisão
A gestão da engenharia de software ela pode ser dividida em alguns tópicos, né? Normalmente a gente divide ela em 5 ou 7 tópicos, né? No livro, o capítulo ele divide em 7, sendo que os tópicos são os seguintes. O primeiro seria a fase de iniciação e definição do escopo, né? Que lidam com a decisão de executar um projeto de engenharia de software. O segundo seria o planejamento do projeto de software, que aborda as atividades que vão ser realizadas, né, para a preparação de um projeto que seja bem sucedido do ponto de vista gerencial. O terceiro seria a execução do projeto de software, que trata aí das atividades, né, que geralmente são aceitas de gestão e que ocorrem durante a execução de um projeto. O quarto seria a revisão e avaliação, que garantem que as atividades técnicas de engenharia, de cronograma e custo e de qualidades vão ser realizadas de maneira satisfatória. Depois a fase de encerramento, né, que aborda as atividades realizadas para se concluir um projeto. A medição de engenharia de software, que trata do desenvolvimento e implementação eficaz dos programas de medição. E, por fim, as ferramentas de gestão de engenharia de software, né, que descrevem a seleção e uso de ferramentas para se gerenciar um projeto. Essas atividades, né, quando elas são realizadas, você diz que um projeto está sendo gerenciado e que, independente do modelo de ciclo de vida de desenvolvimento que for escolhido, elas podem ser implementadas. Então agora eu vou passar por cada uma dessas. Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu vou falar agora um pouco sobre a aprovação de projeto de software. Durante a implementação do projeto de software, os planos são colocados em prática e os processos desse plano são executados. Ao fim, a gente espera que deve haver uma adesão dos processos de desenvolvimento de software com a expectativa de que essa adesão leve à satisfação dos requisitos das partes interessadas. Vou falar um pouco sobre os tópicos agora, sobre o plano de implementação. A atividade do projeto deve ser realizada de acordo com o plano de projeto e os planos de suporte. No caso do plano de projeto, a gente deve seguir esse plano, não fugir muito do que está nele, não fugir, na real, do que está nele, que isso pode causar atrasos, pode causar grandes problemas no nosso processo, no nosso projeto de software. Aquisição de software e gerenciamento de contratos de fornecedores. Aqui a gente fala um pouco sobre o contrato das partes interessadas, né? Sobre o limite de tempo que a gente vai ter, vamos supor, caso a gente seja a parte contratada, sobre o limite de tempo, sobre os valores, multas caso a gente não entregue tudo nos prazos, penalidades, no caso, né? Não multas, vamos dizer, penalidades por atraso, especifica os fornecedores ali pelo que ele está pagando, o que, que ele está pagando, o que, que ele espera receber com o que ele vai pagar, o prazo. Isso são todos fatores muito importantes para que a gente tenha uma boa comunicação e uma boa entrega. Implementação do processo de medição. O processo de medição deve ser implementado durante o projeto de software para garantir que os dados relevantes e úteis sejam coletados. A gente não pode fugir muito, né, definir objetivos, vamos supor, que seja fora da medição. Se a gente definir esses objetivos que sejam fora da medição, isso pode causar muitos problemas. A gente tem que especificar muito bem quais são os objetivos dessa nossa medição. O que a gente espera, quais insights a gente espera ter a respeito disso. Identificar claramente esses aspectos, né, vamos dizer assim, para que a gente possa ter um controle muito bom mais para frente no processo de monitoramento. E esse processo de monitoramento eu vou falar agora um pouco. Basicamente, a gente precisa ficar de olho se a gente está seguindo os planos do projeto, essa parte. Então, assim, se a gente está desviando muito dele, eu vou trazer alguns pontos que seriam uma avaliação de tarefas. O que, que a gente espera disso? Temos que verificar se estamos cumprindo as tarefas conforme planejado. Se a gente não está fugindo muito disso. Uma coisa que a gente usa bastante, né, onde eu trabalho, é grooming, dailies, para verificar se essas tarefas estão sendo executadas da forma correta, estão levando um tempo determinado das medições, né? A gente avaliar quantos pontos a gente vai estar gastando em cada atividade, se a gente está levando esse tempo, se essa análise está sendo boa. Revisão do perfil de risco, a gente vai olhar de novo para os riscos do projeto e ver se tem algum novo que a gente precisa ficar de olho. E isso, né, no caso, a medição ajuda bastante. Essas medições, dependendo da medição que a gente obter, a gente pode gerar um novo risco, a gente tem que ficar muito bem de olho nisso.
Porque se a gente tirar um noviço, a gente tem que controlar ele, ver como a gente pode contornar ele. Análise de dados de medição, como eu disse acima, né? Vamos dar uma olhada nos números e que estamos coletando, verificar se a gente está no caminho certo, se a gente está tendo algum problema sério. Caso a gente está tendo algum problema sério, tem como contornar essas partes. Pode ser que seja comum, né, ter essas medições um pouco fugindo um pouco dos nossos parâmetros. Relatórios de exceções, se encontrar algum problema grave, a gente precisa reportá-lo imediatamente para que tome medidas necessárias. A gente assim, precisa, através desse relatório, ver quais medidas a gente vai tomar, quais pontos, né? Esse relatório tem que ser bem conciso, é muito interno esse relatório, né? Lógico, que é um processo que a gente está sofrendo dentro do desenvolvimento, dentro do nosso projeto de software, né? Não dentro do desenvolvimento em si, mas dentro do projeto de software. Então, um relatório que a gente tem que ter um controle muito bom sobre quais problemas pode gerar mais para frente, sobre como a gente vai contornar isso. Resumindo, basicamente a gente precisa ficar de olho se está tudo andando corretamente, né? Se está tudo dentro do nosso esperado, ou se está fugindo, em caso esteja fugindo, como que a gente pode contornar isso. Aí a gente entra em outro ponto agora, que é o processo de controle, né? Que isso vai incluir ações corretivas, como retestar os componentes de software ou as incorporações de novas ações. O monitoramento do projeto, basicamente, ele fornece informações cruciais para a tomada de decisão. Quando a gente identifica um risco, entende a probabilidade de se tornar o impacto que ele pode ter dentro da nossa aplicação, a gente pode ajustar isso no projeto. E ajustando isso, igual eu falei, ações corretivas, e isso pode ajudar muito na nossa implementação. E através desse, vamos supor, do processo de controle, não importa qual seja o resultado, é importante a gente documentar isso, é importante a gente deixar anotado, para a gente manter esses registros relevantes, vamos supor, para uma consulta futura, caso a gente mais para frente precise verificar o que a gente teve de problemas, nem sempre levar isso a outra parte, na parte que foi que contratou a gente, mas nem sempre levar isso, mas para a gente deixar mais internamente, que isso é uma parte muito importante para a gente. Por último ponto, a gente tem os relatórios. De tempos em tempos é importante compartilhar o processo do projeto com as partes interessadas. Como eu te falei, depende. A gente pode compartilhar muita coisa, mas alguns dados são muito internos, alguns problemas que a gente vai ter dentro da organização devem ficar dentro da organização. A gente não pode levar para eles muitos dos problemas que a gente teve. A gente tem que ser bem claro, a gente tem que levar o mínimo que a gente puder referente a dentro da organização. Os relatórios devem ser adaptados às necessidades específicas e informação de cada público, evitando o excesso de detalhes internos da equipe. Como eu disse, a gente tem que evitar ao máximo os detalhes internos. E caso a gente passe muitos detalhes internos, passa uma certa insegurança para a parte que contratou a gente. Isso não é muito bom. Isso pode atrapalhar muito no projeto, pode causar muita cobrança ainda em cima disso. Referente aos projetos, né, de software, basicamente são esses pontos que eu falei. A implementação do processo de medição, o processo de monitoramento, monitorar tudo da forma corretamente, processo de controle, relatórios e plano de implementação e os nossos contratos, né, o contrato de aquisição do software e gerenciamento de contrato com fornecedores. Então são esses os 6 pontos que a gente tem aí dentro, basicamente. Olá, eu vou falar um pouco agora sobre a quarta parte, que seria a revisão e avaliação, né? Durante, perdão, os momentos pré-definidos e de acordo com o necessário, a gente vai ter que, é fundamental, na verdade, a gente avaliar como vai o nosso projeto para garantir a satisfação da parte interessada. E dentro desse ponto aqui de revisão e avaliação, a gente tem 2 tópicos que seria a determinação e satisfação dos requisitos e a revisão e avaliação de desempenho. Eu vou falar agora um pouco sobre a determinação e satisfação dos requisitos. O gerente de software, né, ele deve avaliar como está indo o nosso plano, como vai a satisfação das partes interessadas. A gente tem que avaliar isso. Isso é alcançado avaliando regularmente o nosso projeto. Vamos supor, a gente acaba o design do projeto, a gente avalia ali, se a gente está seguindo a parte. A gente está seguindo o contrato certo, a gente está seguindo, se ele está ficando satisfeito com aquilo já, né? Entregar em maneiras gradativamente, não entregar só o projeto no final, não mostrar para ele, ó, só o final, tá pronto.
Não, a gente tem que ir mostrando, a gente tem que ter nessas avaliações, né, de acordo com os marcos que a gente vai ter, de acordo do nosso trabalho, e isso é muito importante. E outro ponto importante é também documentar, né? Documentar essas partes. Vamos supor, a gente faz uma reunião e mostra uma parte, a gente tem que documentar isso, garantindo que a gente está seguindo um caminho correto, vendo as melhorias, vendo o que está dentro do nosso contrato, não está. Isso é uma parte muito importante. Revisão e avaliação do desempenho. Avaliar o desempenho da equipe do projeto pode ajudar a entender se a gente está seguindo esse projeto, se a gente está seguindo esse processo, né, vamos dizer assim, identificar possíveis problemas, como conflito entre os membros da equipe. Vamos supor, a gente está. Duas equipes estão pegando uma parte direta, vamos supor, cadastro de clientes. Duas equipes estão lidando com esse projeto, a gente vai ter um conflito ali. Como que a gente pode estruturar aquilo da forma melhor para não deixar nenhuma equipe parada, para não deixar para nenhuma equipe ter que fazer uma correção em cima da outra? Como que a gente pode seguir aquilo num tempo correto? Como a gente pode estruturar aquilo para que de forma correta a gente avance e a gente possa ter uma vantagem em relação ao tempo e não deixar nenhuma equipe parada, não ter nenhum conflito entre membros, a gente poder seguir de maneira muito gradativa o nosso processo. E isso vai causar muito o adiantamento dele também. E isso é uma parte muito importante para a gente. Além disso, o processo do projeto deve ser avaliado periodicamente, garantindo a sua relevância, utilidade e a sua eficácia. Se necessário, mudanças devem ser feitas e gerenciadas. Então a gente pode, a partir desses pontos, fazer mudanças, seguir comportamentos, como eu disse antes, né? Se houver algum problema com o time, se houver algum problema direto, a gente pode contornar isso e garantir uma vantagem em cima disso. Bom, meu nome é Marcos. Eu vou falar sobre a revisão e a avaliação. Ao longo da construção do projeto, é importante revisar os objetivos e avaliar o que foi feito para garantir a satisfação do cliente. Quem tem que garantir a satisfação do cliente é o gerente de engenharia de software. Ele vai identificar os desvios dos requisitos e vai garantir que o projeto tenha decisões documentadas e comunicadas. O gerente ele também tem que avaliar o time, se eles estão seguindo o plano, se tem algum conflito entre os membros, e o gerente ele também vai avaliar as ferramentas e os métodos que vão ser usados no projeto. Falando sobre o encerramento agora, a tarefa ela atinge o encerramento quando os processos são concluídos e os critérios são avaliados. A gente pode calcular um grau de alcance dos objetivos e se o cliente estiver satisfeito com esse grau de alcance, vai ser criado um documento de aceitação. Qualquer problema que foi encontrado também, ele tem que ser documentado. Se o encerramento for confirmado, os materiais usados vão ser arquivados e as informações sensíveis vão ser excluídas, em comum acordo com o cliente, né? Dependendo da forma com que foi acordado com o cliente no início do projeto. Eu vou falar também sobre a engenharia de medição de software. O processo de medição, ele pode ser aplicado nas organizações, nos projetos, nos processos, nos produtos, e os requisitos eles são orientados por meta da empresa e por requisitos estabelecidos no projeto. Esses requisitos têm que ser informado uma área. Esses requisitos eles têm que ter uma área, um projeto, um local. Eles têm que ter uma unidade organizacional, né? A equipe ela precisa de saber da importância da medição para o projeto final e eles precisam dos recursos necessários também, como o financiamento, o treinamento, as ferramentas usadas para medição, o suporte. No planejamento da medição, as necessidades precisam ser identificadas, priorizadas.
vou falar um pouco sobre as ferramentas de gestão de engenharia de software. Ferramentas vêm cada vez mais sendo usadas nesse campo, vamos dizer assim, para a gente poder ter visões melhores, para a gente ter insights melhores, relatórios melhores, para a gente poder tomar decisões em cima delas muito. Isso ajuda muito a gente a tomar a tomada de decisão. Vou falar um pouco sobre as ferramentas. A gente tem ferramentas de planejamento e acompanhamento de projeto. São utilizadas para estimar esforço, custo e criar cronogramas. Aqui a gente pode ter uma base, vamos supor, de um projeto que a gente está desenvolvendo, uma sprint, né, onde a gente pode medir os esforços que a gente vai ter para aquela tarefa, qual vai ser o custo da empresa, né, em relação àquilo, e criar cronogramas, tipo, quanto tempo a gente vai demorar para desenvolver. São características do produto de software, né, e isso é muito comum. A gente tem ferramentas de gerenciamento de risco, que são usadas para identificar, estimar e monitorar os riscos. Elas incluem abordagens como simulação e árvores de decisão para analisar os custos versus benefícios. Então a gente consegue ter os custos e benefícios através dessas árvores, a gente consegue ver quais são os pontos positivos e negativos que a gente vai ter. Então isso é muito importante para tomada de decisão, mais uma vez dizendo. Ferramentas de comunicação são essenciais para fornecer informações consistentes e oportunas aos stakeholders de um projeto. Sei que não é muito voltado aos stakeholders, mas só que a gente tem muito Teams, né? Hoje muito utilizado, a gente consegue criar grupos e informar problemas que a gente está tendo, informar processos, como que a gente está andando, como que está o time. Azure também ajuda bastante nisso, né? Tem a nossa própria comunicação, a Microsoft Azure, então tipo, são pontos que a gente tem ali dentro, que a gente consegue fazer uma divisão melhor, a gente consegue ter uma comunicação mais fluida e assíncrona, né, de acordo com o serviço. O exemplo que a gente pode ter é o Slack também, né, que é sendo muito utilizado, mensagens instantâneas, compartilhar arquivos, atualizam lá sobre o processo de trabalho, é muito legal o Slack também. Ferramentas de medições são usadas para coletar, analisar e relatar dados de medição do projeto. Embora existam poucas ferramentas compartilhadas e automatizadas nessa categoria, muitas vezes utilizam planilhas mesmo para isso, mas não é muito mais utilizado hoje, né? Hoje a gente já tem a Azure já consegue ter uma medição mais correta de como é essa análise. A gente consegue ter uma medição de como o time está andando, como a gente está se instaurando nesse projeto. Isso é muito bom. Então, as ferramentas vêm ganhando grande parte dessas ferramentas, vêm ganhando muito hoje a engenharia de software, né? Porque elas ajudam muito, facilitam muito a nossa vida, facilitam muito a tomada de decisão, facilita muito o gerenciamento de risco, o gerenciamento de... A gente pode ter uma proteção melhor ali, né, sobre os nossos dados também. Então, tipo, isso é muito importante pra gente.